trocou de roupa dentro do carro, chegando, improvisando ali para estar aqui essa noite cultuando ao Senhor. Aqueles que assistem aí, acompanham na net, Deus os abençoe de forma especial. É muito bom estar em Nerópolis, na companhia de um amigo, pastor. É muito bom estar com a Igreja de Jesus, louvando e bendizendo o santo nome do Eterno Deus. Comigo, a minha família já foi apresentados, já tiveram aqui a sua participação. A minha filha não gosta muito de microfone, né? O Senhor abençoe de forma especial. A alegria do meu coração é poder compartilhar esta noite uma palavra das Escrituras Sagradas, o mistério de Deus revelado aos homens, o projeto divino revelado aos homens. E eu confesso a toda a igreja que eu não tenho uma novidade essa noite para você, mas o Espírito de Deus conhece as nossas necessidades e Ele fala segundo as nossas necessidades. E esta noite eu sei que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Convido você a abrir a sua Bíblia, por favor. Livro de Juízes, livro dos Juízes, o capítulo de número 6. Enquanto você encontra o texto sagrado, eu trago um abraço da igreja da cidade de Lagoa da Confusão. Deixo aqui aberto um convite, agora eu estendo à igreja um convite que já foi feito ao meu pastor, meu amigo, para estar lá comigo, tantos glórias a nós. A esse ministério também está aberto o convite. A igreja, quando quiser alguém lá visitar, passear, né? Alguém que foi projetado por lá, quer voltar para matar a saudade, Deus abençoe, queridão, de forma especial. Serão muito bem-vindos àquele lugar, no nome de Jesus. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Eu gosto de ler o texto um pouco, não sou pregador temático, mas textual, e quero trazer esta noite aquilo que o Espírito de Deus nos der neste lugar, neste momento. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com os seus gados e tendas, vinham como gafanhoto em grande multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abisrerita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então
o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém. Eu aprendi muito cedo que quando a gente lê um texto grande, a gente fala menos na tentativa de explicar, para que se tenha uma compreensão. Eu sei que o Espírito de Deus esta noite já falou no seu coração por esta palavra, e eu bem sei disso, que o Espírito de Deus que está presente nesta casa, neste santuário, já falou ao teu coração esta noite na leitura desta palavra sagrada. Israel, durante o período de Juízes, vivia um momento de altos e baixos. Todas as vezes que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, Deus os entregava aos seus inimigos. Deus permitia que os inimigos dominassem a nação, humilhassem, subjugassem Israel e tomassem deles tudo que eles conquistaram. Israel passava por períodos como esse desde os dias em que a terra estava sob os cuidados dos juízes e os líderes deixavam o povo fazer conforme a sua própria vontade. Aqui claramente eu entendo que nós, como seres pensantes, escolhidos por Deus como seres racionais, criados por Deus como seres racionais, temos o poder do livre-arbítrio, uma grande virtude, um presente de Deus. E nós escolhemos tudo na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, nós decidimos se eu faço desta forma ou desta. Israel usava do seu livre-arbítrio para abandonar o Deus de Israel, ou o seu Deus. A nação escolhia viver como os vizinhos, como os das terras vizinhas, buscando os deuses das terras vizinhas. A situação de Israel é tão delicada que chega um momento na sua história que eles dizem: nós também queremos um rei, deixando de ter um rei apenas o Senhor dos céus. A nação de Israel, nos seus altos e baixos, quando estavam sofrendo, clamavam ao Senhor, buscavam a presença do Senhor, buscavam o Senhor de forma mais forte, buscavam o Senhor de forma especial, se dedicavam nos jejuns, na oração. Eram homens que se humilhavam na presença do Senhor até alcançar de Deus uma resposta. Deus respondia, dava o livramento. Os anos se passavam, Israel voltava para a mesma situação, e outra vez, outra nação subjugava Israel, humilhava Israel. Nesta, no capítulo 6, o texto sagrado diz claramente que os midianitas haviam subjugado Israel e já se passaram 7 anos. Já havia 7 anos que essa nação estava debaixo do jugo dos midianitas, humilhado por eles, subjugados pelos midianitas. Israel empobreceu. Preste bem atenção. Aqueles que são escolhidos por Deus para ser cabeça, como diz o Deus do céu no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, especificamente o versículo 13. Aqueles a quem Deus escolheu para ser cabeça e não cauda, estão olhando os inimigos destruir o que eles possuem. Estão assistindo os midianitas destruírem a lavoura, os frutos da terra, aquilo que para eles seriam bênçãos. Eles estão escondidos nas cavernas, escondidos em covas, nas fortificações, e vendo o inimigo destruir o que Deus havia dado a eles como fruto do seu trabalho. Quando nós deixamos de servir a Deus integramente, quando nós abandonamos a presença do Senhor, escolhemos outros lugares, estamos cedendo espaço para que o inimigo venha e roube aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós estamos abrindo espaço, dando lugar, dando vazão para que o inimigo entre e tome e possua o fruto daquilo que nós
nós produzimos. Mas essa noite eu não vim aqui trazer uma mensagem de perdição, não vim trazer uma mensagem de desordem, uma mensagem de perca, mas eu vim aqui essa noite dizer: nós temos o Deus de Israel ao nosso favor. Se nós nos posicionarmos como servo dele, filhos dele, herdeiro deles, se nós nos posicionarmos como aqueles que têm a promessa do Senhor, o inimigo não trisca, o inimigo não toca, o inimigo não rouba, ele não tem liberdade para pôr a mão naquilo que Deus entregou aos seus filhos na terra. Bendito é o nome dele para sempre. Alamante, urimian de campo. Encontramos, queridos, muitas pessoas desviadas, afastadas do caminho, pessoas que abandonaram a casa do Senhor, deixaram de ter o Senhor como a sua prioridade, colocaram o Senhor nas suas listas, o Evangelho na sua lista secundária, tiraram Jesus do primeiro plano da sua vida, e nós encontramos essas pessoas frustradas, encontramos essas pessoas no caminho abandonados, encontramos essas pessoas à beira do caminho dizendo: pastor, eu já fui crente. Pastor Sivaldo, eu encontro muita gente embriagada dizendo: eu já fui crente da Assembleia de Deus. E a primeira coisa que vem ao meu coração, querido, é isso aqui, é saber que ele não valorizou a oportunidade que teve. Nós até buscamos culpar lideranças, buscamos culpar outros irmãos, mas escute, a decisão é única, é sua, é você quem decide se quer permanecer na presença do Senhor ou se desiste por causa de alguém, porque alguém fez alguma coisa, porque alguém te machucou, tirou vantagem sobre você. Preste atenção, tudo aquilo que eu conquisto aqui nessa terra, de bens materiais, são apenas para ser usufrutos nesta vida. Daqui eu não levo, mas aquilo que eu conquisto aqui de bens espirituais são galardões eternos, são lauréis do céu, é coroa de justiça, aleluia, como disse o apóstolo Paulo. Por causa das lutas daqui, eu não posso abrir mão das bênçãos dali. Por causa das frustrações daqui, eu não posso abrir mão da conquista eterna que Jesus me deu e fez por mim na cruz do Calvário. Eu preciso entender que a minha frustração como homem tem que ser resolvida como homem na terra. As minhas lutas como homem precisam ser solucionadas aqui na terra como homem, mas as minhas lutas espirituais eu as venço na presença do Senhor, eu as venço nas campanhas de jejum e oração, eu as venço nas madrugadas, buscando o Deus do céu, que é poderoso para me fazer andar um pouco mais quando as forças do corpo já não conseguem e não suportam. Israel se esconde e olha para os midianitas entrar com todos os seus animais, camelos, cavalos, e destruir a sua plantação. O texto da palavra é claro em dizer que eles pareciam como gafanhotos, destruindo tudo que Israel havia plantado. Observe que eles não dão apenas prejuízo financeiro, mas prejuízo do tempo, pastor Sivaldo. O tempo da preparação do solo, o tempo da semeadura, o tempo do cultivo da terra. Tudo isso é roubado de Israel, porque Israel está longe do seu Deus. O fruto do trabalho desta nação seria a colheita, o fruto da terra. A recompensa pelo seu trabalho estava diante deles, mas eles assistem o inimigo tirar das suas mãos. Eles assistem os inimigos roubarem, destruir aquilo que eles eram donos por direito. Quando nós nos afastamos, quando nós nos distanciamos da presença do Senhor, nós damos legalidade ao inimigo também.
Às vezes não entendemos porque os nossos filhos vão e não querem mais voltar. Não entendemos porque as coisas que estavam aparentemente dando certo começaram a dar errado. É porque o tempo de investimento que você fez na presença do Senhor, você vai reduzindo com a prosperidade que vem chegando. Nós precisamos ter o cuidado de não tirar, de não roubar do Senhor o tempo precioso que nós devemos a Ele. O tempo de leitura bíblica, o tempo de oração, o tempo de consagração, os dias dos jejuns. Enquanto nas dificuldades Israel se lançava sobre as cinzas, rasgavam as vestes, rapavam a cabeça para buscar solução em Deus, nos dias de prosperidade eles adulteravam com os deuses vizinhos, eles abandonavam a presença do Senhor, eles se curvavam diante de Azera, diante de Baal, eles se curvavam diante dos deuses dos amorreus. Nos dias das guerras, das lutas, o Deus do céu. No dia das vitórias, das conquistas, se curvavam, se afastavam da presença do Senhor. Preste atenção. A receita do sucesso ninguém conhece, mas a receita da vitória espiritual Jesus nos deu. É estar com Ele, é andar com Ele, é viver com Ele, é caminhar com Ele. Aleluia. O apóstolo Paulo nos recomenda estas coisas, andando com Cristo dia após dia, vivendo com Cristo dia após dia, independente se estou no alto ou se eu estou no vale. A presença do Senhor é indispensável para quem quer estabilidade de vida. Assim, Israel empobreciu muito pela presença dos midianitas. Israel semeia e não pode colher. A lei da semeadura, as primícias do Senhor, ou uma das virtudes que nós temos é saber o que vamos colher quando plantamos. Eu sei o que eu vou colher baseado na semente que eu estou semeando. Então, naturalmente, eu escolho aquilo que eu quero colher, escolhendo a semente que eu quero semear. A lei da semeadura, querida, é uma das coisas mais conhecidas da igreja. Aqui se planta, aqui. Israel escolheu semear longe de Deus e queriam colher na presença do Senhor. Não tinha como. Era impossível. Quando nós nos afastamos, empobrecemos. Quando nós nos afastamos de Deus e o inimigo se aproxima, nós empobrecemos. Eu não estou falando só de dinheiro, mas em especial de vida com Deus. Querido, conheço pessoas que dizem direto: pastor, eu tenho orado a Deus pedindo um dom de curas, mas nunca teve ousadia de ir à casa de alguém que está enfermo e impor as mãos orando. Eu disse: você nunca vai saber se Deus lhe deu, porque isso é prática. Deus não manda um e-mail, uma mensagem dizendo: olha, meu filho, eu te entreguei este dom. Deus te dá a oportunidade de orar por alguém que está enfermo, e o Senhor o levanta do leito. E daqui a pouco isso começa a repetir 1, 2, 3. Daqui a pouco se percebe: Deus usa fulano de forma especial com o dom de curas. Glória a Deus. No versículo 6, Israel está em situação difícil. No versículo 7, Israel clama: oh aleluia.
Israel lembra-se de que Deus continua sentado no trono, governando. Nós temos a deficiência de esquecer de que Deus está no controle. Tem coisas que é tão difícil na nossa vida, momentos tão difíceis, que parece que Deus não está mais no controle. Pastor Sivaldo, tem luta, tem guerra que travamos, que parece que Deus não tem mais o controle da situação. Mas eu quero lembrar você, clame. Deus disse ao profeta Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Observe, pelo ato de clamar, Deus disse: Jeremias, clama a mim e anunciar-te-ei. Eu vou anunciar a você, Jeremias, coisas grandes. Deus, o nosso Deus, é um Deus de coisas excelentes, de coisas grandes. E Ele está dizendo claramente: eu vou falar de coisas grandes contigo, mas clama a mim. Venha na minha presença, me busque a minha face. Coisas grandes eu quero revelar a você, coisas firmes. Deus vai se revelar àquele que clama. Israel entendeu que chegou a hora de clamar a Deus. Israel compreendeu que agora é hora de clamar ao Deus dos céus. Não temos solução. Não conseguimos contra os midianitas. Não venceremos eles. Clamou a Deus. Deus revela a eles a sua vontade. Deus disse a Jeremias coisas grandes e firmes que não. Deus tem muita coisa que você não sabe para te revelar. Deus tem muitas coisas grandes que você não sabe para revelar a nós. Oh, aleluia. Israel clama. Versículo 8, Deus responde: envia o profeta. Deus envia um profeta a Israel. No meio do povo, o profeta chega e diz aos ouvidos de todos eles: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. A primeira coisa que Deus responde a Israel é: vocês não são mais escravos. Eu vos libertei. Vocês viveram oprimidos no Egito, mas eu já te tirei do Egito. Já te coloquei na terra que havia prometido ao meu servo Abraão. Vocês são livres. Mais uma vez eu vejo Deus trazendo a memória de Israel, Deuteronômio, aonde ele diz: vocês são cabeça e não cauda. A diferença, querido, entre ser cabeça e ser cauda é que cabeça é pensante, cabeça pensa, cauda apenas reage. Cabeça pensa, decide, tem o poder de escolha. A cauda simplesmente reage ao que a cabeça pensa. Preste atenção, quando Deus te tirou do mundo, te trouxe para a igreja de Jesus, Ele te fez cabeça, Ele te fez pensante, Ele te deu sabedoria. A mente de Cristo está em você. É tempo de proclamar a liberdade, ainda que a aparência seja de escravidão. Alá, João, enviando oh, aleluias, aleluias, aleluias.
Tem gente que está na terra da promessa, mas está vivendo como se estivesse no Egito. Não cresce. Quem tem mente de escravo nunca consegue ser livre. Israel clama e Deus lembra a eles: eu já vos fiz subir da terra do Egito, entreguei nas vossas mãos a terra que jurei ao meu servo Abraão daria. Vocês estão livres, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós. Deus não nos quer, Deus não nos quer diante daquilo que nos oprime. Deus disse: eu vos livrei daqueles que vos oprimiam. Pastor Sivaldo, aquilo que tira a sua paz, aquilo que lhe tira de um lugar de conforto na presença do Senhor, não é para você. Tem vezes que nós insistimos como líder com muita gente que não quer mais nada com Deus, e nós continuamos ali insistindo, e aquilo tira a nossa paz, tira a alegria, aquilo começa a judiar das nossas emoções. E a palavra está dizendo: Deus já nos livrou de tudo que nos oprime, porque agora nós somos livres, nós não somos mais escravos. Há um renovo espiritual para quem entende estas coisas. Há um renovo espiritual para quem compreende esta palavra esta noite. Há um renovo espiritual para aqueles que entendem a mensagem de Deus esta noite. Versículo de número 10. A mensagem de Deus através do profeta é: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tem mais. Eu nasci, cresci no berço evangélico. Quando eu me entendi de gente, das memórias que tenho, foi na escola bíblica dominical, foi na igreja. Mas já vi muitos crentes viver a vida inteira como escravos e não como servos. O Senhor diz na sua palavra: eu sou o Senhor vosso Deus. Ele é Senhor nosso. Nós somos servos, não escravos de Deus. Nós somos servos. O servo aqui é aquele que escolheu ser servo. Chegou para o Senhor e disse: fura a minha orelha. Eu quero ser servo da orelha furada. Mas o Senhor tem o direito, você tem a liberdade de escolher o que o Senhor quer. Eu quero ser servo. Eu quero continuar servindo ao Senhor dos céus. Temos que ter cuidado, queridos, porque nós não somos escravos, somos servos, mas não somos servos dos homens, somos servos do Deus Altíssimo, somos servos daquele que tem o poder nas suas mãos, somos servos daquele que tem nas suas mãos a glória, a honra, a majestade, aleluia. E ele diz: não temas. O Senhor está dizendo: tenha coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é conseguir agir diante do medo. É quando você se sente ameaçado, mas diz: eu não posso me curvar diante disso. Coragem não é ausência
se Deus está comigo, eu tenho convicção que eu não saí da presença dele, então não temerei nada. Foi isso que Deus disse ao profeta Isaías no capítulo 41 e o verso de número 10. Ele disse a Isaías, a Jacó, a Israel, que eles eram servo, ele era Deus, estava com eles, que eles não tivessem medo, não temas, nem te assombre, porque eu sou contigo. A certeza de ter a presença de Deus gera em nós convicções, fé, ousadia. Quando nós não temos esta convicção, quando nós não temos esta certeza, nós nos curvamos diante dos problemas, nós aceitamos as dificuldades reinar sobre nós. Mas quando nós cremos, quando nós acreditamos que o Deus de Israel está conosco, o Deus Todo-Poderoso está conosco, quando nós cremos que a presença dele é conosco, como era com Israel, nós não nos intimidamos diante das dificuldades. Aleluia. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. O versículo de número 10, ou o versículo de número 11. O anjo desce, o profeta vai embora, e o anjo desce. O profeta traz a mensagem. O profeta traz a mensagem. E o anjo traz a solução. O anjo encontra um homem malhando trigo no lagar, trabalhando em terrenos totalmente despadronizados. Não cresce. Querido, Gideão estava ali malhando o trigo no lugar para sustentar esposa e filhos. Não tinha expectativa de crescimento nenhum. Por quê, pastor? Porque malhar trigo dentro de uma bacia, dentro de um espaço arredondado, é diferente de quem malha trigo numa eira. Ali só tinha para o sustento de casa. Mas Deus queria libertar Israel daquilo, porque Israel tem uma promessa de Deus na vida, de ser cabeça sobre a terra. Oh glória! A promessa de Israel está também dada à igreja em Cristo Jesus. As promessas que Deus fez ao pai Abraão, recebemos em Cristo Jesus pela fé. Toda a promessa de Deus feita a Abraão também está direcionada à igreja de Jesus na terra. Agora é como eu me posiciono, e a decisão que eu tomo determina aonde eu vou chegar em Deus. Deus chama Gideão, o anjo diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. A situação era tão ruim que Gideão diz assim: não é verdade, Deus não está comigo. A gente passa momentos como Gideão, a gente não consegue acreditar que Deus está conosco em alguns momentos da vida. Mesmo vivendo uma vida de intimidade, existem guerras tão dolorosas que parece que Deus não está conosco. Mas Ele está. A igreja em Nerópolis precisa ter esta convicção, porque quem prometeu não mente. A promessa é do Filho. Aleluia. E Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador, e esse estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo nos momentos mais dolorosos da vida, Ele está conosco. Nos momentos de alegria, de conquista e euforia,
Ele está conosco nos momentos de perca, de dor, de angústia. Ele está conosco. Agora precisamos acreditar que Ele está conosco em todo o tempo. É somente crer, acreditar. O escritor aos Hebreus chega ao ponto de dizer: se nós não crermos, não agradamos a Deus. E Ele só galardoa aqueles que creem que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Depende só de você, da sua posição, como você vai agir de hoje em diante. Só depende de como você vai se posicionar daqui para frente. Não se posicione como escravo, se posicione como servo. Não se posicione como alguém que está sozinho e abandonado. Se posicione como quem está ao lado do Deus de Israel, posicionado para a batalha. Nenhum inimigo vai prosperar contra a tua casa, contra a tua causa, contra a tua família, contra a tua tenda. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente no dia da angústia. Clama a Ele, Ele está conosco para responder e nos sustentar. Aleluia. Oh glórias! Oh glórias! Aleluia, 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 aleluia! Ele está contigo, meu querido. O Senhor está contigo, minha irmã. O Senhor está contigo, meu irmão. Pastor Sivaldo, o Senhor é quem faz prosperar os teus passos em uma terra distante da família. O Senhor é quem faz prosperar os teus passos em uma terra distante do berço aonde nasceu. É o Senhor quem faz prosperar os teus passos, porque é um projeto de Deus na tua vida, nesta terra, para a glória do nome dele. Aleluia. Eu convido você, por favor, e a permissão do meu pastor, eu gostaria de convidá-los em pé, por favor. Alabassuri me canta, alabassuri. Irmã, Jorianda, canta, surialabas. Aleluia. O Espírito de Deus renova esta noite. Eu sinto uma unção poderosa do Senhor esta noite, renovando alegria, esperança, forças naquele que estava desanimado. O Espírito de Deus esta noite te faz lembrar daquilo que você já sabia, mas as lutas nos fazem esquecer a certeza da companhia dele conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Clame a Ele. Ele tem resposta para entregar ao seu povo. Ele tem resposta para entregar à sua igreja. Nós somos a igreja que o Filho dele comprou com sangue. Nós temos um valor especial. Não fomos comprados com coisas materiais, com prata, com ouro, mas fomos comprados com o sangue de Cristo Jesus. Preste atenção, o teu valor é grande, aleluia. Quando se apresenta diante de Deus, não se apresenta alguém frustrado, fracassado, se apresenta alguém comprado, lavado, remido pelo sangue do Filho dele, aleluia. Oh glória! Não permita que o inimigo te intimide, te humilhe, as lutas, as dificuldades te coloquem no chão. Não permita. Enquanto o exército de Saul olhava para Golias e via ele como um grande inimigo, e ele dizia: vocês são exércitos de Saul. Não houve um homem que se levantasse para lutar contra ele. Mas na hora que apareceu alguém e viu ele apenas como um filisteu incircunciso, não viu como guerreiro nem como gigante. Quando ele se apresenta dizendo: ainda não tem um homem entre vós, aparece alguém que todos dizem que era um menino pequeno. Ele ignora. O Deus a quem nós servimos é um Deus destes mistérios. Pega coisas pequenas
pequenas para confundir coisas grandes. Oh, aleluia. Você está entendendo? Enquanto o exército olhava para o inimigo como gigante, Davi olha e diz: é incircunciso, não é nada perante Deus. Davi se reconhecia como servo do Deus Altíssimo, e ele disse: comigo está o Deus dos exércitos de Israel. Comigo está o Deus dos exércitos de Israel. Entenda, querido, você é igreja, você tem o Espírito de Deus na tua vida. Se posicione como tal, porque o inimigo vai bater em retirada da tua casa, das tuas finanças, das tuas emoções. O inimigo vai ter que bater em retirada, porque a presença de Deus na tua vida é maior do que tudo neste mundo. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus querido, por este momento especial. Graças te dou pela palavra que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar que, como filhos escolhidos do Senhor, temos tudo para ser bem-sucedido no caminho, para vencer o inimigo que se levanta, para destruir os frutos do nosso trabalho, para destruir, papai querido, os frutos dos nossos esforços, do nosso tempo de dedicação. Deus, esta noite, obrigado por nos fazer lembrar que, se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor se revelará mais ainda a nós. Obrigado, Senhor, por trazer à nossa memória o que gera em nós esperança esta noite. Deus, toma a direção de cada um dos teus filhos, toma a direção desta igreja, toma a direção, papai querido, da vida, do ministério deste pastor, do pastor Sivaldo Bacelar. Toma, Jesus querido, em tuas mãos esta noite. Confirma na vida dele os teus propósitos, confirma o ministério do teu servo cada dia mais. Ó Deus, aonde ele colocar a planta do seu pé, Deus, estabelece diante da vida do teu filho, papai querido, tempo de paz, tempo de bênção, tempo de prosperidade, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa a tua igreja esta noite. Deus, abençoa o teu povo esta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela sua atenção. Que essa palavra continue falando ao seu coração de forma especial. Você que acompanha, que assiste na internet, Deus abençoe a sua vida. Que a bênção do Senhor alcance a tua tenda, em o nome de Jesus. Pastor Sivaldo, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. É um prazer estar ao seu lado esta noite. Eu sei que o Senhor nos dará outras oportunidades, tanto lá em Lagoa, quanto aqui em Nerópolis, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus, oh glória. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Aleluia, que palavra maravilhosa. Entenda que Deus nos chamou para sermos servos e não sermos escravos. Deus falou fortemente aos nossos corações aqui nesta noite. Que Deus abençoe nosso pastor Lucas, juntamente com a sua família, sua esposa, nossa irmã Inês, nosso irmão Daniel Levi, a nossa irmã Anne Caroline. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco aqui nesta noite. Que a mão do Senhor continue estendida sobre nossas vidas. Irmãos que acompanham a nossa live, que Deus abençoe em nome